Livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Responderam-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai resolveu pela sua exclusiva autoridade, que o Pai reservou, pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, então, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Amém? Meio que os 2 anjos falam assim para os discípulos: do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Espera. 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 Irmãos, a diferença da nossa fé mais marcante de todas as demais religiões existentes é que nós acreditamos numa vida após a morte. Nós acreditamos em salvação. É uma coisa tão interessante, se você ler depois lá na sua casa, o capítulo 17 de Atos, quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ele vai pregar no Areópago. O Areópago era o centro da idolatria do mundo naquela época, era um teatro grande. E dentro desse Areópago havia vários deuses, imagens de vários deuses. Muitos deuses, e para cada deus havia um sacerdote correspondente, e esse sacerdote ficava ministrando, as pessoas que entravam ali, a razão da fé dele, a origem daquele Deus, como aquele Deus atuava, e etc., na intenção de converter as pessoas ao Deus que ele representava, e eram muitos naquele lugar. Apóstolo Paulo chega lá, começa a falar a respeito do Deus desconhecido, que é Jesus, e ele vai falando, discorrendo no seu discurso. Os atenienses dentro do Areópago param para dar atenção, até o momento que ele abre a boca e resolve falar sobre a ressurreição. Quando ele falou da ressurreição, aí eles não deram crédito. Eles não deram crédito. Nenhum outro Deus representado ali dentro do Areópago tem uma promessa de vida eterna. E eu desconheço algum outro Deus que tenha essa promessa para nós, a não ser em Jesus Cristo. Então essa é a nossa diferença, e eu compreendo que ela tem que estar muito bem plantada no nosso coração. O que nos torna diferente das outras pessoas é acreditar, é ter essa convicção, né? E desde que este episódio aqui aconteceu, que nós acabamos de ler, a assunção de Jesus aos céus, começou a espera, né? Todos os cristãos sinceros esperam a volta do Senhor, aguarda a volta do Senhor. E essa volta aqui a gente pode compreender como o seu retorno de fato aqui, que é um pós-arrebatamento, e esperamos a volta também como o momento do arrebatamento. E eu quero pensar nesse momento em que nós seremos arrebatados, nós seremos levados para estar com Ele, aguardar essa volta. Então eu compreendo que desde o momento que Jesus foi assunto aos céus, e os discípulos, questionam Jesus a respeito da restauração do reino de Israel, ele dá uma palavra: não compete a vós saber a respeito disso, isso é algo que está em Deus.
E ele sobe e chega 2 anjos e fala para eles: olha, fica olhando não. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Ele vai descer. Eu, particularmente, sou um cristão que espero a volta do Senhor. Eu aguardo a volta do Senhor. Eu aguardo um dia que eu vou ter um encontro face a face com Ele. Eu aguardo um dia, sabe, que eu o verei assim como Ele é, e serei visto por Ele. Eu espero esse momento, eu tenho essa expectativa no meu coração, e eu falo com toda a convicção da minha alma, a maior motivação da minha fé é esta. A maior motivação da minha fé é esta. Eu não ando com Jesus para não ter problema, eu não ando com Jesus para não ter dificuldade, apesar de saber que Ele entra nas minhas causas, me ajuda na solução dos meus problemas. A minha maior motivação é esse momento que eu compreendo que eu vou estar com Ele, é a sua volta. E aí, pensando nisso, no livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 14 diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Preste atenção, isso aqui é uma palavra profética que saiu da boca de Jesus Cristo. O evangelho será pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. A gente precisa compreender isso, que a pregação não é para que todos se convertam, mas é para que haja testemunho, para que todos cheguem ao conhecimento. E a decisão de converter, ela depende de nós também. A oportunidade é dada pelo Senhor, a mesma palavra é pregada a todos, o mesmo Espírito atua, mas essa decisão de conversão, ela depende de uma decisão nossa também. Amém? E lá o texto diz que o evangelho será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. É uma palavra profética. Se o fim que diz ali é a volta do Senhor, e para isso depende que o evangelho seja pregado a todas as nações, voltando ao primeiro texto lido, no versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós ao Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha o que Jesus falou: o Espírito virá, descerá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aí diz lá em 24:1 de Mateus que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Preste atenção. Se o evangelho começou a ser pregado lá em Jerusalém, depois foi para a Judéia, depois ele foi para Samaria, aonde que vocês acham que está o confins da terra, partindo do princípio que ele começou lá? Às vezes a gente está tão envolvido no evangelho que a gente pensa que o início é aqui, e o confins do mundo está lá na África, está lá na Ásia, só que o evangelho veio de lá para cá. Nós somos os confins. Então dá a entender nós sermos os últimos povos ou as últimas nações que precisa chegar o evangelho. E olha o que diz lá em Mateus 24:21, o evangelho é pregado para testemunho. Conversão, irmãos, é uma decisão. Conversão é uma decisão. Então, se depende de ser pregado a todas as nações e nós somos os confins, quem está raciocinando comigo aí, entendendo, diz amém. Somos os últimos. O que a gente pode considerar? Que a vinda do nosso Senhor está próxima, muito próxima. Amém? Considere isso no seu coração, né? Porque entendendo que está próximo, a gente pode mudar o nosso modo de esperar. A ideia da mensagem aqui é a gente pensar de que forma nós estamos esperando. De que forma esperamos? Esperamos o quê? A volta do Senhor. Porque não basta esperar, sabe, tem um jeito aí para se esperar, né? Mas o fato é, depois desse versículo 11, do capítulo 1 de Atos, em que os varões, os anjos, né, disseram para os discípulos que estavam ali, olhando Jesus subindo: olha, tira os olhos dos céus, fica tranquilo, ele vai voltar do jeito que vocês estão vendo ele subir. A gente compreende que
começou essa espera no coração deles que visualizaram a subida de Jesus, e posteriormente, após todos os que se converteram, passaram a ter essa fé, essa crença, essa expectativa maior. Ela precisa estar no nosso coração, irmãos. Ela precisa estar no nosso coração. É loucura. Eu sei que é loucura. Lá no Areópago, em Atenas, Paulo estava indo muito bem, conseguindo convencer todas as pessoas com a sua pregação. Lê lá capítulo 17 de Atos, quando você chegar na sua casa. Paulo em Atenas. Mas quando ele falou da ressurreição dos mortos, foram virando as costas e não deram bola. Um ou outro converteu. Mas nem por isso Paulo desistiu. E nem por isso ele deixou de pregar. Os atenienses receberam a pregação do evangelho do reino para testemunho. Amém? Necessariamente não significa que todos convertem. Mas depois dessa subida aqui, essa é a expectativa. E olha que coisa interessante, no livro de 1 Tessalonicenses, você que é bom de Bíblia e acha, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim, apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, para falar, a respeito da volta do Senhor, dos que partiram. Olha o que ele diz, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Olha para mim rapidamente. A pessoa perdeu um ente querido. Essa palavra dormem aqui é essa morte que a gente conhece, tá, irmãos? Partiu, vamos sepultar. Meu familiar foi embora. Porque a ideia era essa, eles morreram e não viram a volta do Senhor. A preocupação deles é, e morreu e aí agora? Jesus ainda não voltou e eles morreram. Aí Paulo fala, fica tranquilo, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A preocupação dos tessalonicenses, dos cristãos de Tessalônica, era, e o meu irmão que morreu e Jesus ainda não voltou? Não era nem necessariamente a dor da perda, era pensar, ele não viu a volta do Senhor. Paulo fala, fica tranquilo, do mesmo jeito que Jesus ressuscitou dos mortos, sabe, quando ele voltar, ele traz esses mortos com ele, fica tranquilo, amém? Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quem dormiu, ressuscita primeiro, depois nós os vivos subimos logo atrás, amém? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha esse verso 17 que ele diz, nós os vivos seremos arrebatados, os vivos, ele diz nós. O que isso mostra para nós? Que a esperança deles era que Jesus voltasse naquele tempo. Eles acreditavam que a geração deles viria à volta do Senhor. E eu considero que todo cristão sincero, verdadeiro, que tem esse entendimento, essa compreensão, se tem uma coisa que ele aguarda, é a volta do Senhor. Sabe, eu tenho que andar como que se o Senhor fosse voltar na minha geração, no meu tempo. E se não voltar, eu vou dormir. E se eu dormir, pode ficar tranquilo, na volta dele eu desperto junto com ele. Então essa é a ideia. Então compreenda a grande preocupação, e isso tem que later nos nossos corações, amém? Apesar de parecer um evangelho ultrapassado, eu quero dizer que esse é o mais atual de todos, amém? Porque é o verdadeiro, é o autêntico. Essa tem que ser a nossa maior expectativa de fé, é aguardar esse momento. E aí eu penso, de que forma nós esperamos? De que forma nós estamos aguardando? Aí o Senhor me chama muita atenção, né? Já imaginou? Você programa uma viagem de fim de ano, eu vou para a Disney, né? Eu penso que talvez o aeroporto mais perto da nossa cidade aqui para ir para a Disney seja o do Rio. Você vai, pega a sua bagagem, né? Coloca no carro, sua família, aí você está lá no aeroporto esperando a hora do embarque, amém?
Aí na hora de embarcar você lembra de uma coisa, né? O avião está lá, vamos para o embarque tal, eu vou tal, e esqueci de comprar passagem. Sem passagem você embarca para algum lugar, irmãos? Então observe que não basta toda uma vontade de ir, né? Não basta estar no ponto de partida, esperando a hora certa, o momento certo, sem estar devidamente preparado para que aconteça isso. Ou então você vai e compra passagem, mas não tira passaporte. Vai para a Disney sem passaporte, né? Eu usei o exemplo da Disney só por usar, tá? Acho que é o sonho de muita gente é conhecer a Disney, né? Mas pensa, compra passagem, vai lá, fica no aeroporto e na hora de embarcar você mostra a passagem, passaporte. Não tem. O que é isso? Passaporte? O que é isso? Hein? Às vezes a gente está tão acostumado a viajar dentro do nosso país, você vai, né, daqui para ali, dali para cá, de cá para lá, aqui não precisa de passaporte, mas para o exterior você precisa. Então eu quero que você pense de que forma nós estamos esperando essa volta. Considere isso no seu coração. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui do texto do capítulo 25 de Mateus. Olha que coisa interessante. Diz assim a partir do verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 10 virgens, tomaram suas lâmpadas, lamparinas, e foram encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha que coisa interessante. As 10 eram virgens. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 tinham suas lâmpadas, mas nem todas tinham azeite o suficiente. A interpretação espiritual desse azeite, Espírito Santo. Mas a gente não pode esquecer que azeite nessa época também era combustível. Ainda mais falando de lamparina, né? Não sei quantos já teve lamparina em casa aqui, eu já tive. Na minha época era querosene, outros usam óleo diesel, né? Combustível que queima mais lento. Mas o azeite era o combustível usado aqui nessa época. Irmãos, e eu quero pensar que nessa época o azeite como a motivação. Não é o azeite, não é o combustível que move, não é o combustível que mantém o fogo aceso, não é o combustível que mantém que faz o seu carro andar. O que nos faz sair de um lugar para o outro, determinar, né, algumas metas para a gente, se não a motivação? Aí eu fico pensando, com que motivação ambas estavam esperando? Com que motivação nós estamos esperando o Senhor? Isso fará toda a diferença. Amém? Se a minha motivação for somente para essa vida, o dia do retorno dele não faz diferença alguma. Agora, se a minha motivação é o dia da volta do Senhor, irmãos, aí faz toda a diferença o dia do seu regresso. Aí eu não vou, ficar desapercebido em relação à quantidade de azeite que eu tenho. Mas é uma coisa tão interessante, as 10 virgens, as 10 esperando, as 10 aguardando o momento, todas elas esperando. Parecia tudo tranquilo, tudo normal, e o simples fato, de não ter azeite suficiente, fez com que elas ficassem, com que não fosse com o noivo. A vinda desse noivo aqui é a vinda do Senhor. Mas por quê? Eram nécias.
E o que é uma pessoa nécia? Significa uma característica de uma pessoa que não possui conhecimento, capacidade, sentido, coerência. Sabe, não é só esperar a volta do Senhor. A forma com que nós esperamos faz toda a diferença. Considere isso no seu coração. Não é só esperar, mas como se espera também é importante. A gente tem que parar e pensar isso no nosso coração. Porque eu posso estar esperando em uma espera vã, e quando ele vier, eu nem perceber. Só perceber depois que as outras 5 foram. Sabe, não havia coerência nelas. Não havia conhecimento, não havia sabedoria. Irmãos, aí eu tenho que parar e pensar qual é a razão da minha fé, no que ela está fundamentada. Que orientação eu tenho recebido, que orientação eu tenho buscado, o que de fato eu estou esperando. Considere isso no seu coração, porque já imaginou, a gente pode ter muitos testemunhos a contar, muitas vitórias a declarar, e o dia que o noivo chegar e eu não ser conhecido dele, e aí, terá valido a pena? Sendo que eu tenho uma oportunidade de dar vários testemunhos de bênção, de cura, de libertação, de portas abertas, e quando ele voltar, aleluias, ele não falar para mim, não vos conheço, mas dizer assim: entrai na cidade, bendito do meu Pai, está preparada para você, e detalhe, vai me chamar pelo nome, amém? Vai chamar você pelo nome, tudo depende da forma com que você está esperando. Considere isso no seu coração, irmãos, considere, tá? Essa palavra aqui não é uma palavra para condenar, é para despertar, é despertamento. E por que a gente precisa ser despertado? Livro de Romanos, capítulo 13, Romanos 13, vai lá. Quem achou diz amém. Olha o que diz o verso 11: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Você consegue pensar nisso? Que a cada dia que passa, a nossa salvação está mais próxima de nós? Aí o apóstolo Paulo diz assim: a vocês que conhecem o tempo, desperta do sono. Desperta do sono. Você conhece sobre salvação? Normalmente quem conhece sobre salvação também conhece sobre condenação, que é o lado ruim. Então, desperta. Desperta do sono. Irmãos, eu posso dormir no lugar errado? Eu posso dormir no estado errado? No estado de estar, numa condição errada? Pode. Já vimos aqui o exemplo das 10 virgens, hein? Todas adormeceram, só que 5 dormiram com prudência, com combustível suficiente, e 5 nécia, dormiu no estado errado. Então desperta. Então nas 10 virgens, 5 dormiram no estado errado. E o que dirá de Sansão, que dormiu nos braços de Dalila? Esse literalmente dormiu no lugar errado, hein? No cafuné de Dalila, perdeu o cabelo, perdeu unção, perdeu visão. Então a gente sim, tendo conhecimento da verdade, sendo conhecedor da salvação, a gente pode em algum momento dormir no lugar errado, no estado errado, e essa palavra é desperta. De que forma você está esperando? Isso faz toda a diferença. Pense a respeito disso. E a gente tem que viver como se Jesus fosse voltar hoje. Amém? Só para descontrair, um dia chuvoso como o de hoje é um dia bom para quê? Dormir, né, irmãos? O dia inteiro, né? Na frente de uma televisão com uma bacia de pipoca, hein? Telecine. Mas seria um dia bom para Jesus voltar? Hoje seria um dia bom ou um bom dia para Jesus voltar? Já reparou? Hoje, num dia ensolarado, hoje o dia está bom para, aí você pensa, né? Vou
para a piscina, vou para a cachoeira, eu vou, né, caçar um lugar para me refrescar. O dia hoje está bom para isso. O dia chuvoso para aquilo, o dia frio para o outro. Mas hoje é um bom dia para Jesus voltar? Aí tudo depende da forma com que nós estamos esperando. Quem está entendendo diz amém. Você pode dar um glória a Deus para me ajudar aí? Não deixa ninguém dormir aí não, amém? Porque apesar de eu pregar assim muito mansamente, a palavra é para despertar sua alma. Pergunta para o seu vizinho aí, hoje é um bom dia para Jesus voltar? Tudo depende da forma com que nós estamos esperando. E deixa eu te falar, Ele vai voltar. Você pode até dormir antes, mas Ele vai voltar. Amém? Eu posso até fazer o seu ofício fúnebre antes, amém? Mas Ele vai voltar. Você pode ir até no meu velório antes, mas Ele vai voltar. E aí, de que forma eu estou esperando? Irmãos, isso aqui é mais sério do que a gente pode imaginar, porque não é só esperar. Sabe, aqui os membros da nossa igreja, a gente prega muito sobre isso, né? E a gente não cansa de falar sobre isso. Eu espero que você não canse de ouvir, porque a gente tem que estar sendo despertado continuamente. Aí o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, desperta, você que está dormindo. Aí o verso 12 diz assim, ó, vai à noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos das armas da luz. O que é isso, vai à noite? Quando vai à noite, imagina, começa a entardecer, começa a escurecer, e a tendência é que fique mais escuro. Trevas. Vai às trevas, elas aumentam. As trevas têm aumentado. Mas no pico da escuridão, que digamos é a meia-noite, da meia-noite para lá, vai aproximando do amanhecer, vai clarear. Então preste atenção, quanto mais trevas, significa que está mais próximo do amanhecer. Quanto mais você olhar para esse mundo e achá-lo difícil, complicado, principalmente para servir ao Senhor com inteireza de coração, significa que mais próximo está a volta do nosso Senhor. Vai à noite, está escurecendo, está ficando negro, a coisa está ficando preta. Sabe o que isso significa? O nosso Senhor está aproximando. Considere isso no seu coração. Aí ele diz assim, deixa as obras das trevas. O que é deixar a obra da treva? Irmãos, aquilo que você faz no escuro e não pode fazer às claras, é algo que não pode fazer parte da sua vida. Entendeu isso? Deixa as obras das trevas. Aquilo que eu faço escondido, que ninguém pode saber, que ninguém pode tomar conhecimento, significa que, não quero dizer que com isso você não possa ter os seus segredos, até com Deus, em família. A gente está falando de obra, de vida. Se o que eu estou fazendo a minha esposa não pode saber, a não ser que eu queira fazer uma surpresa para ela. Amém? Boa surpresa, né? Que tem surpresa desagradável também, né? Então eu quero que você pense a respeito disso. Se o que eu estou fazendo é oculto, eu tenho que rever meu conceito. Deixe as obras das trevas. Aí o versículo 13, ele diz assim, ó: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Vamos entender um pouquinho isso aqui? Quando ele diz assim, não anda em orgia, isso aqui faz alusão a uma festa que acontecia em forma de procissão, feita pelos gregos ao deus Dionísio. Só que você não pensa em procissão, né? Naquela forma de que vai carregando uma imagem na frente e os religiosos aqui atrás, né? Meio zumbi, robotizado. Não, essa procissão aqui, irmãos, o bicho pegava. É muito parecido com essa festa que vai começar aqui no nosso Brasil agora, semana que vem. O pau quebrava na festa do Dionísio. Então deixe, não andem em orgia, né? Porque o fim dessa festa era o quê? Bebedice. E bebedice implica em embriaguez total. Embriaguez total significa entorpecer a mente.
tudo aquilo que rouba o seu sentido, entorpece a sua mente, permite demônio levar você a tomadas de decisão que fogem do seu controle. Então sai da bebedice. Aí diz assim, não ande em dissolução. Dissolução. Irmão, deu um trabalho pesquisar isso aqui, vocês não têm ideia. Dissolução. Parece até dissolver alguma coisa, mas não. A dissolução aqui dentro desse texto, né, lá no original, é o sentido licencioso. É a sensualidade posta em ação. Sabe o que é isso? É você produzido para matar. Amém? Já viu? Se produzir para, hoje eu quero causar. Isso vale para o homem e para a mulher. Vê lá em que caminho que você tem andado. Mas eu não estou pecando, mas se você leva outras pessoas a pecar, o que a palavra de Deus diz? Ai daquele que fizer um pequenino tropeçar, né? E é para homem e para mulher. Então, não entre nesse caminho da dissolução. Olha, abandone a contenda. Sabe o que é contenda? É ódio pessoal. Sabe, você olhar para uma pessoa e eu odeio ela. Irmãos, quem foi perdoado por Jesus não tem o direito de alimentar ódio no coração por ninguém. Quem sente a graça sobre sua vida, quem sente o perdão, quem sente que o sangue do Cordeiro pagou toda a sua dívida, não tem o direito legal de alimentar ódio no coração. É o sinônimo da contenda. Aí fala de ciúmes e inveja, né? Em uma tradução está inveja, em outra está ciúme. Sabe, pode ser algo pessoal, você não suportar o sucesso do outro, mas pode gerar facção também, grupo. É mais ou menos assim, eu vou até o pastor Fabiano, compartilho algo da vida de alguém, ele já toma o meu partido e começa a ter inveja do outro junto comigo, ciúme junto comigo, e forma aqueles grupos de competição. Isso consegue até destruir a igreja, sabiam disso? Isso consegue dividir o reino dos céus. Então são sentimentos que, sabe, a gente pode estar adormecido nele. Aí o apóstolo Paulo vem e desperta, cara, acorda. Você é conhecedor do bem e do mal, você é conhecedor da salvação. Mas se você dormir no lugar errado, o noivo vem. Cadê o azeite? Qual é a sua motivação? Hein? Que combustível está motivando a sua fé? Considere isso no seu coração. Então a gente tem que despertar hoje, porque ele ainda não veio. Mas ele vem. Mas ele vem. E está chegando. As trevas estão aí, irmãos, mais do que nunca. E podemos sim, sabe, está inserido, né, naquele número das 10 virgens. E está fazendo parte das nécias ou das prudentes. Aí a forma com que eu estou aguardando essa vinda é que diz em que time que eu estou jogando. Hoje é um bom dia para o Senhor voltar? Sabe, se Ele voltar, que tipo de combustível que Ele vai achar no meu coração? Que tipo de motivação, que tipo de fé, que tipo de expectativa? Considere isso no seu coração, né? E eu saltei aqui, impudicícia, que nós lemos. Sabe o que é isso? É todo tipo de prática sexual ilícita, fora de casamento, né? Toda prática sexual ilícita entra nesse pecado da impudicícia. Eu posso ser conhecedor da salvação e estar nesse delito? Posso. E está justificando. Amém? Porque o sono nos leva a justificar, irmãos. Não, mas eu estou, mas tem muita gente pior do que eu aí, não tem? Eu faço só isso e tem gente que está fazendo isso, aquilo e mais aquilo outro. O sono leva a gente a ter um tipo de pensamento como esse. Mas que combustível que você está carregando aí? Que tipo de azeite você traz na sua vida? Pense no seu coração. Porque Jesus está vindo, mas ainda não chegou. Então em tempo, olha, o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Apesar de que eu creio que é o Espírito Santo chamando a atenção, através da pessoa do apóstolo Paulo, desperta você que está dormindo, sabe, desperta desse sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Lembra do dia que você aceitou a mão para Jesus? Levantou a mão para Jesus e aceitou? Lembra? Como é que seu coração queimou? Hein? Lembra do seu batismo? Lembra do que te levou a essa tomada de decisão? Vai recapitulando aí. Às vezes a gente tem que voltar lá atrás para recuperar o combustível certo. Porque se a minha motivação for errada, irmãos, eu corro o risco de
não ser reconhecido. Eu quero que você considere isso no seu coração. De que forma nós estamos esperando o nosso Senhor? Tem um texto, está lá em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Verso 1 diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é no corpo também, não é só na alma, não é só na emoção. Pense nisso. Verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, esse versículo 2, o que chama muita atenção: não vos conformeis com este século, com este mundo. Irmãos, hoje o que o mundo mais quer é que a gente conforme com ele. A nossa ideia não é criticar quem está lá. A nossa ideia é nós que saímos não conformar, sabe, com a sua prática e vivê-la. Vai viver quem quiser, mas o mundo hoje faz de tudo para que a gente conforme, para que a gente aceite, né? Vê nas eleições da mídia quem é eleito a mulher do ano, o homem do ano, vê o cantor do ano, vê a música do ano, hein? Pesquisa lá no São Google. Conhece o São Google? O São Google tem tudo lá. Quem foi considerada a mulher do ano no Brasil? Você vai cair de costa. Não tem nada de intelectual, não tem nada de cultura, não tem uma obra social, não tem nada que construiu assim em benefício da sociedade. Aí, quem é o homem do ano? Pesquisa lá o homem do ano. Ele não descobriu um medicamento que cura nenhuma enfermidade. Não. Vai ver lá a música do ano. Que bem que ela faz. E quem canta faz um bem melhor ainda, você vai ver. Aí o que o mundo quer? Que a gente vai achando isso legal, tranquilo, e a gente vai conformando. Mas essa não é a ideia. A gente não é desse mundo, amém, irmãos? A gente aguarda novo céu e nova terra. Nós estamos esperando o nosso Senhor, porque assim como Ele subiu, Ele vai voltar, amém? Ele vai voltar. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas se a gente for olhar as coisas à nossa volta, a gente conforma, a gente aceita. E fica tudo tranquilo. Amém? Não estou condenando ninguém. Eu quero que o Espírito Santo desperte você. Porque quando Ele voltar, eu quero subir juntinho contigo. Amém, irmãos? Está entendendo? Mas se a gente for parar para pensar, o mundo nunca investiu tanto para que a gente se conforme com ele. Antigamente, sabe o que o mundo fazia com a igreja? Perseguia, matava, dava para o leão comer, arrancava uma perna, arrancava um braço, arrancava o pescoço. Aí você não vai conformar com um mundo desse, vai? Hein? Aí é fácil fugir de um mundo desse. Mas quando ele vem com as suas propostas, tornando tudo muito normal, muito comum, a gente é tentado a se conformar com ele. E para finalizar, no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Olha o que esse versículo diz: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos. Quem está dormindo está entre quem? Quem está dormindo está entre quem? Irmãos, não vou voltar lá no texto. O que nós lemos em Tessalonicenses? Não preocupe com os que dormem. Então quem morre em Cristo não morre, ele dorme. Morrer em Cristo é dormir. Amém? E aqui diz: desperta tu que dormes. É aquele que está vivo nessa vida que a gente conhece, conhece a salvação, conhece a palavra, está dormindo. Aonde que ele está dormindo? Entre os mortos. Quem são os mortos? Os condenados. Aqueles que não vão para as bodas do Cordeiro junto com o Senhor. Então, se eu estou dormindo nessas práticas, se eu estou dormindo nesse comportamento, significa que eu estou dormindo entre os mortos. Considere isso no seu coração. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Lembra lá do início das 5 virgens nécias?
e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com um vinho, ao qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que a gente tem que esperar o Senhor. Então levanta, se posiciona, porque a vinda do Senhor está mais próxima do que o dia em que nós aceitamos a fé. Ele ainda não voltou. Por isso ele chama a nossa atenção hoje. Porque depois que ele voltar, irmãos, algumas pessoas vão bater na porta querendo entrar. Mas será diferente de hoje. E deixa eu te falar uma coisa. A minha maior motivação de fé é essa. Amém? A minha maior motivação de fé é essa. Eu aguardo esse momento. Eu espero. Ansioso. Eu quero ser a geração que vai ver o Senhor descendo nos ares. Eu quero ser. Amém? Mas se eu dormir não tem problema, eu vou ver primeiro do que os que estão vivos. Porque diz que os que dormem ressuscitarão primeiro, serão transformados primeiro. Então isso aqui tem que ficar latendo no nosso coração. Quem está esperando aí a volta do Senhor, levanta a mão e diz amém. De que forma? Hoje é um bom dia para o Senhor voltar? Amém? É ou não é? Se não é, meu querido, não se sinta condenado por essa palavra, mas reflita. Pense, aonde eu preciso de uma mudança? O que eu estou precisando? O Senhor está aqui, sabe? Pense a respeito disso, né? São coisas tão simples, que às vezes nos levam a uma condenação, e vai fazendo com que a nossa lâmpada se apague, e a gente não dá conta. Quando você vê, né, as coisas piores vão se tornando normal também, e aí o outro normal também. Quando você vê, você está envolvido em coisas que, meu Deus, eu já abominei isso. O inimigo não tem pressa para esfriar uma pessoa. O inimigo não tem pressa para apagar a lâmpada de uma pessoa, porque ele sabe que se ele vier com tudo, ele não consegue. Aí a gente pega mais fogo ainda. Mas ele vem tentando transformar a nossa mentalidade, mudar. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Isso não pode mudar. A gente é a igreja de Jesus, sabe? Ele pagou um alto preço para que a gente fosse igreja. Considere isso no seu coração. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Vamos adorar o Senhor com cântico? Amém? Mas antes eu quero fazer uma oração com você. Se tem alguém que conhece o coração, é Deus. E Ele sabe que longe de mim condenar alguém. Irmãos, eu ajudo pessoas. E pessoas que erram hoje, erram amanhã, e eu estou aqui. No meu coração não cabe condenação. Não cabe. O meu maior prazer é ver as pessoas rompendo, vencendo. Então, quando eu prego uma mensagem dessa aqui, não tem intenção de condenar, de acusar, lançar em rosto. Não, até porque eu não fico vigiando a vida de ninguém. Mas eu creio que o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção. De que forma nós estamos esperando a volta do Senhor? Hoje é um bom dia para o Senhor voltar? Hein? Reflita sobre isso, porque Ele não vai enviar antes um aviso: ó, prepara, porque tal dia, tal hora eu estou vindo te pegar. Fecha teus olhos. Espírito Santo, trata conosco. Eu não sou perfeito, queria ser, mas eu não sou, Senhor. E eu sei que eu não estou pregando para pessoas perfeitas.
E eu não acredito que o Senhor vai buscar pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas o Senhor virá buscar pessoas que estão buscando a perfeição, estão querendo andar no teu caminho, e estão dispostas, ó Pai, a se posicionarem de um modo que lhe seja agradável. Eram 10 virgens, ó Deus, ambas te esperavam, todas as 10 com a mesma expectativa no coração. Mas e o combustível, Senhor? Eu sei que a motivação do nosso coração, Pai querido, é responsável por muita coisa. De que forma o fogo foi aceso nessas almas, ó Deus? Oh Espírito Santo, só Tu sabes. A melhor coisa que pode acontecer conosco é sermos despertados para uma fé salvífica, para uma fé que aponta para novo céu e nova terra. Oh Espírito Santo, comece a tratar conosco nesse momento. Se há alguma coisa em nós que naquele dia possa nos impedir, Senhor, de ser achado íntegros como alguém que é digno de subir contigo, comece a trabalhar no nosso coração. Comece a mudar, Senhor, aquilo que somos. Dá uma direção para nós. Toma-nos em Tuas mãos e comece a transformar a nossa vida, meu Deus. Usa de misericórdia nesse momento, Senhor. Usa, Senhor. Manifesta com o Teu poder e com a Tua graça aqui nessa noite. Que possamos todos nós, ó Pai, amadurecer na fé, Senhor. Crescer em graça, crescer em conhecimento, Jesus. E aquela fé que eu creio que foi plantada no coração daqueles discípulos, ao ouvirem daqueles anjos, da mesma forma que Ele está subindo, Ele vai voltar. Nós precisamos dessa fé no nosso coração, Senhor. Nós precisamos dessa fé, de acreditar dessa maneira, porque a qualquer momento o Senhor está chegando. A Tua palavra diz isso, o Teu Espírito dá esse testemunho, o Teu Espírito ministra dessa forma, Senhor. Aguardamos novo céu e nova terra, Senhor. Aguardamos um lugar onde habita a justiça, meu Pai. Torna-nos aptos, ó Deus, para entrar nesse lugar, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, que não sejamos transformados, ó Deus, por este mundo, mas que sejamos transformados pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder que é em Ti, ó Deus. Muda o que somos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Muda, Senhor.